vamos ler a parábola do joio, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, e depois do versículo 36 ao 46. Os irmãos acharam? Amém? Mateus 13 e 24 diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor nos semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos então lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Que ele está sentado. Nós vamos meditar, então, nessa breve parábola, essa breve história, né? Se a gente olhar no primeiro versículo que nós lemos, você vai ver justamente, né, a expressão outro. E Jesus lhe contou outra parábola, porque Jesus já tinha contado uma anteriormente, que era a parábola do semeador, que a gente já ouviu bastante vezes. Então Jesus decide já contar uma parábola na sequência, e é essa parábola que a gente leu, a parábola do joio, do trigo num campo. E de todas as parábolas de Jesus, a parábola do semeador e a parábola do joio são parábolas que, digamos assim, são as mais fáceis de se compreender, justamente pelo fato que o próprio Jesus já deu a interpretação, né? Os discípulos chegaram depois para Jesus e perguntaram: Senhor, explica para a gente o que isso significa. E Jesus deu a explicação, como nós lemos ali. Então, por um lado, ficou claro, a gente precisa apenas fazer algumas aplicações, mas a interpretação o próprio Jesus já deu, né? Ele disse que tinha um senhor que tinha lá o seu campo, né? Então semeou semente de trigo, lembrando que o trigo, né, era de extrema utilidade para a sobrevivência naquela época, uma época onde nós estamos falando de uma sociedade agropastoril, né, que viviam da agricultura e do pastoril de ovelhas, de gado, de cabras, né, e alguns outros, principalmente quem morava ao redor do Mar da Galileia, da pesca. Era essa, né, a sobrevivência geral das pessoas. Então, o campo de trigo era algo muito comum naquela época. E Jesus usa, então, algo diário, que as pessoas conheciam muito bem para dar essa ilustração. Um senhor tinha o seu campo de trigo, semeou boa semente, mas quando todo mundo dormia, veio o inimigo e semeou o joio. Semeou algo ruim lá. Ambos cresceram. E quando os empregados viram, né, que tinham joios no meio do trigo, falaram: mas Senhor, não era boa semente? Era boa, mas o inimigo que fez isso. Então quer que a gente vá lá e arranca? Não, vamos esperar até a colheita. Daí a gente pode discernir bem quem é quem, e assim nós guardaremos o trigo e queimaremos o joio. Simples, né? E na explicação ele deixa bem claro. O que é o campo? O campo é o mundo, né? O mundo, as pessoas, a igreja. O que é o trigo? O trigo verdadeiro, a boa semente, são os filhos do reino, os cristãos autênticos. O que é o joio?
O joio são os filhos do maligno. Na expressão grega do diabo, diabolos, né? São os filhos do diabo, ou seja, as pessoas que servem ao diabo. O agricultor é o filho do homem, o inimigo é o diabo e a colheita é o dia do juízo final. Ou seja, algo bem claro, né? Principalmente para aquela cultura. Para a gente hoje, talvez para ficar um pouco mais compreensível, seria como um tênis Nike e as suas imitações. Né? Uma loja estava lá vendendo, né, os seus tênis Nike, de repente começou a ver que alguns eram pirata, alguns eram made in Paraguai, made in China, né, não sei aonde, não era algo de qualidade, não era algo bom. Então, chegou um momento que precisava acontecer, né, a separação. Aquela sociedade, eles entendiam muito bem o que Jesus queria ensinar. E eu separei aqui 3 coisas importantes para a gente meditar. Nós precisamos, como igreja, estar bem atento em algumas coisas. O primeiro fato que eu coloquei aqui para nós refletirmos é justamente que o fato de nós estarmos no campo do Senhor não significa necessariamente pertencer a Ele. Ou seja, as sementes de joio, o joio, estava onde? No campo do próprio Senhor. Ou seja, estão também naqueles que no reino de Deus, no campo do Senhor. Você também encontrará o joio. E a gente poderia aqui já exemplificar isso com o próprio Judas, o Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Cristo, um dos escolhidos do Messias, mas era joio. Estava lá com outros propósitos, com outros princípios, com malícia no coração, com perversidade de mente. Lá estava o Judas. E a gente sabe que lá no fim, a máscara caiu. Então, estar no campo do Senhor não necessariamente significa pertencer a Ele. E é interessante que nessa parábola, quando Jesus fala o que assemelha ao reino de Deus, o que é, né, o reino de Deus, Ele deixa bem claro que existe 2 semeadores. O bom semeador, que semeia o trigo, e existe o mau semeador, que semeia o joio, que é o diabo. E isso aqui, meus irmãos, é algo que precisa estar bem claro para todos nós. Existe um Deus, existe também o diabo. Há o mal e há o bem. E a gente não pode esquecer que justamente o propósito do diabo é destruir a plantação. O propósito do diabo é trazer morte, é roubar, é matar e é destruir, como lá o apóstolo João coloca no capítulo 10, versículo 10, dizendo que o ladrão vem para isso. E quem é o ladrão? É o inimigo, é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos estar bem atentos a isso, entendendo que há um reino do bem, o reino de Deus, entendendo que há um mal, que há o diabo, os seus anjos. Nós precisamos agora escolher a quem iremos servir, a quem pertencemos. E eu gosto muito dessa parábola, porque ela não deixa meio termo. Não deixa meio termo. Você não vai encontrar, né, uma terceira opção de semente. Ou é joio, ou é trigo. Nós temos visto nos nossos dias hoje, meus irmãos, um sincretismo absurdo, e muitos falando que há vários caminhos se chega a Deus. E você pode ser, né, um crente mais ou menos. Né? Você pode ser um cristão 50%. Você pode estar aqui, depois sai daqui, vai para Oktober, não tem nenhum problema. Celebre aqui, levanta a mão, glorifica a Deus, aleluia, dá um abraço no seu irmão, canta louvores, ouve a palavra, mas sai daqui e vai curtir um pouco, né, da festa cultural da nossa cidade, não tem problema. Ou seja, essa parábola deixa claro que não existe essa opção. Ou você é trigo, ou você é joio. Ou você está no lado de Deus, ou você é trigo, filho de Deus, né? A semente de Deus, ou você é joio. Faz a vontade do diabo, e é justamente isso que Jesus está querendo dizer. Né? Como é que eu me torno joio, como é que eu me torno trigo? Justamente, a quem que eu vou agradar? Eu vou agradar o Senhor que planta o trigo, ou eu vou agradar o Senhor, o inimigo, o ladrão, o adversário que planta o joio?
É bem claro, não tem uma terceira opção. Não tem uma semente meio trigo, meio joio. Não tem. Ou é trigo, ou é joio. E a gente precisa ter isso bem claro para as nossas vidas. E como é que nós vamos, então, discernir? Jesus já deixou bem claro, alguns capítulos atrás desse, a questão dos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Se você abrir lá em Mateus 7,15, você vai ler, Jesus assim foi bem direto. Ele diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas, ou seja, falsos profetas. Profetas, olha esse termo, alguém que é canal de Deus, alguém que traz uma mensagem de Deus, alguém que é um oráculo de Deus. Mas existem falsos profetas. Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês serão conhecidos. Olha as palavras e a precisão de Jesus ao dizer como identificar um joio de um trigo. Frutos, frutos. E a gente daí começa a entender. O trigo, ele produz a farinha que se faz pão, se faz bolo. Naquela época, o trigo era tudo de bom. O trigo era tudo de bom. Era a base alimentar das pessoas, o pão. Então, tendo a farinha do trigo, depois que moía os grãos, você tinha ali a base alimentar da sociedade. Agora, o joio não tem utilidade nenhuma. O joio, pelo contrário, ele é totalmente nocivo. Porque o joio, ele é tóxico. E o joio, ele causa náuseas, causa ânsia de vômito e faz mal para a saúde. Por isso que fica bem claro a importância de, no tempo da colheita, fazer essa separação. E sendo a primeira verdade justamente isso, que eu gostaria que vocês entendessem. Não é o fato de estar no campo do Senhor que significa necessariamente que eu pertenço àquele Senhor. Ou seja, a gente precisa sair daqui entendendo isso. Não é o fato de estar na igreja, não é o fato de usar um terno bonito, colocar a Bíblia debaixo do braço, não é o fato de conhecer a Bíblia, de conhecer os louvores, não é o fato de eu estar envolvido numa cristandade toda que me faz semente de trigo. Eu preciso ter isso bem claro. E a verdade é, no meio do campo há muito joio. Há muito joio, que no primeiro momento, parece o trigo. Parece o trigo. E os especialistas diziam isso. Até hoje, se você chegar para os agricultores, lá na Palestina principalmente, você vai ver. Até os mais especialistas. No começo, quando começa a brotar, é muito difícil você saber o que é trigo e o que é joio. É muito difícil. E eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Mas daí começa a aparecer as grandes diferenças. E chega no momento onde é muito fácil você discernir o que é trigo e o que é joio. Tá, mas então, pastor, por que na parábola o Senhor não falou? Então arranca, já que agora, depois de grande, consegue identificar quem é quem, arranca. O problema é justamente que as raízes do joio, elas são profundas também. E elas vão se entrelaçando com o trigo. As sementes do joio vão se entrelaçando com a semente do trigo. E se você arrancar o joio precocemente, você vai ver que vai sair trigo junto. E o Senhor não quer perder nenhum trigo. O trigo vai sair junto porque as raízes estão emaranhadas. E daí você perde o trigo. Por isso que o Senhor espera o tempo da colheita, ou seja, o tempo certo. Quando o trigo estiver bom, a gente arranca tudo. Daí nós conseguiremos fazer bem a separação. Então, uma segunda verdade importante, nem sempre será possível viver de aparência. Vai chegar o momento da separação. Vai chegar o dia da colheita. Por mais que eles são muito parecidos, há uma diferença. E essa diferença não passa perceptível
pelo Senhor dos Senhores, pelo juiz que irá julgar todas as coisas. E esse Senhor, ele justamente que manda esperar, manda crescer, ele é muito sábio e ele é perfeito, diferente de nós, que nós nos confundimos. Nós, pessoas, somos levados pela aparência. E é justamente por isso que não cabe a nós julgar ninguém. Quando aqueles empregados perceberam que tinha joio, mas na hora, Senhor, nós vamos tirar. Não, espera o tempo da colheita. Isso aqui é uma lição muito importante para nós, irmãos. Porque a gente não pode sair julgando ninguém. Aquele lá, nossa, ele vem na igreja, ele rodopia, bate palma, vira cambalhota. Nossa, aquele lá sabe muito de Bíblia. Nossa, aquele lá, cumprimenta as pessoas com um sorriso, com um abraço. Cuidado. E ao mesmo tempo, às vezes você pensa, nossa, mas aquele lá é tão frio. Nossa, aquele lá, Às vezes você está confundindo o joio com o trigo, e o trigo com o joio, invertendo as coisas. Por isso, não nos cabe julgar. Deixa que o Senhor julgue. Justamente pelo fato que quem é joio, principalmente no reino de Deus, principalmente aqueles que entram na igreja e são joio, eles gostam muito da aparência. Eles não querem ser trigo, mas eles querem se parecer com o trigo. E nós temos visto isso, meus irmãos, a cada dia mais no cristianismo do Brasil, nesse mundo gospel, onde gospel virou moda. Nós temos visto muito isso. E é muito fácil se parecer com o trigo. Você muda ali o teu linguajar, começa a chamar de irmão, começa a chamar de varão, começa a andar com a Bíblia para lá e para cá, começa a falar com uma entonação meio pentecostal, pronto, você vai enganar muita gente. E a gente tem que cuidar com isso, porque é pelos frutos e não pela aparência. Mas nós, como humanos, precisamos cuidar justamente pelo fato que nós somos levados pela aparência. Isso, irmãos, isso eu estou me formando agora em psicologia, isso é um negócio até cultural. Isso é um negócio cultural. O ser humano por si, já há milhares de anos, ele vem e ele é influenciado pela aparência. Chega numa loja bem vestido e chega numa loja mal vestido. Você tem um atendimento diferente. Qualquer lugar, muitas vezes, e infelizmente, às vezes, até dentro da igreja. Se você chega de um jeito, é bem recebido, se chega de um jeito, não é bem recebido, o que não deveria acontecer. Mas, enfim, o ser humano, ele olha muito a aparência. Até o próprio grande Samuel, que chegou lá na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, quando ele viu Eliabe, forte, bonito, alto, uau, esse é o rei. E Deus falou para ele, Samuel, você vê como os homens vê a aparência, mas eu vejo o coração. Calma aí, não é esse. E foi passando, até que chegar no Davi, um ruivinho lá que ninguém dava nada, fedendo ovelha. Ele foi ungido. Então, irmãos, nós precisamos entender que não nos cabe julgar quem é trigo, quem é joio. Nos cabe é ser trigo, ter comportamento de trigo, nos encher para produzir como trigo. Isso sim cabe a nós. Então são coisas, irmãos, que a gente precisa justamente estar atento, mas entender que vai chegar um dia onde a máscara cai. Ninguém consegue se fingir trigo para sempre. Eu me lembro muito de um caso aqui na Bíblia, em Atos, um casal chamado Ananias e Safira. Vocês conhecem a história, eles queriam impressionar, gostavam de aparência, de pompa, e quando viram que todos ficaram admirados, quando José Barnabé vendeu tudo o que ele tinha, pegou o dinheiro do terreno que ele vendeu e deu para os pobres, deu para se dividir entre as pessoas necessitadas, eles falaram, nós precisamos receber essa glória também. Só que nós não vamos dar tudo. Eles foram lá, venderam por 100 mil a casa deles, mas falaram, não, vamos dar 50, nós falamos que vendemos por 50. Aqui está 50, Pedro. É todo o dinheiro que a gente vendeu a casa. E eles esconderam os outros 50 mil. Não era pela quantidade, mas assim que eles entraram, o Espírito Santo falou através de Pedro.
vocês não tentaram enganar nós, vocês tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. E no mesmo momento, eles morrem. Primeiro Ananias e depois Safira morre. E são jogados para fora. Por quê? Era um joio querendo ser, ou aparentar ser trigo. Eram joios e que sofreram ali grandes consequências. Então, meus irmãos, vai acontecer o dia da colheita. E aí, a justiça vai acontecer. A justiça vai acontecer. Irmãos, isso aqui é muito consolador para nós. É muito consolador para nós. Porque quem é trigo verdadeiro, quem é trigo verdadeiro, vai sofrer na vida. Vai sofrer na vida. Os joios vão aparecer, irmãos. Vai sempre, escute bem. Jesus deixou bem claro que a colheita é o dia do juízo. Tá? Enquanto você não morrer e Jesus não vier arrebatar a sua igreja, se você é trigo, se você é filho de Deus, se você é um cristão autêntico, não espere, irmãos, pompa, não espere perfeição, não espere, que aconteça na prática o discurso da cultura positivista, que até está lá estampada na nossa bandeira nacional, ordem e progresso. Mas o que a gente tem visto, parece que cada dia tem mais desordem e um grande regresso. Irmãos, essa é uma ideia positivista, que acha que quanto mais o tempo passar, mais as pessoas vão ficar moldadas, lapidadas, mais bem educadas, e vai chegar no momento nosso, onde parece que o paraíso está na terra. Tira o teu cavalinho da chuva, como diz a expressão popular. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, a palavra de Deus já diz que no fim dos dias serão muito mais tenebrosos os dias. O amor de muitos se esfriará. O ódio florescerá, o egoísmo pensarão apenas em si mesmo, esquecerão de Deus, se voltarão para si. Então, irmãos, a verdade é essa. Os dias, infelizmente, vão ficando pior. E você que está no mundo, que é um ser normal, você pode ter certeza que você vai sofrer. Vai sofrer calúnia, vão tentar te enganar, vão mentir para você, vão fofocar ao teu respeito, vão falar em verdade no Facebook, muitos outros vão compartilhar, vão curtir, vão acreditar. Você pode ter certeza disso, meus irmãos. Enquanto você estiver no mundo, você vai sofrer a questão tóxica do joio que está ao teu lado. Mas, confie na justiça do grande segador. Ele não falha. E aqueles todos que eram joio, aparentaram ser trigo, terão um fim tenebroso. O fim é bem claro aqui. Separe o trigo verdadeiro para mim guardar lá no meu celeiro, lá na casa do Pai. O joio não tem outro destino a não ser queimar. Essa é a verdade. Por isso, meus irmãos, é algo que a gente precisa prestar muita atenção, que nós venhamos ser trigo do Senhor, E a terceira coisa, irmãos, lembrando, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é justamente o fato de estar no campo do Senhor não significa literalmente pertencer a esse Senhor, porque o inimigo vai semeando o joio também. Então, nem todo aquele, Jesus mesmo falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Tá? Cuidado com isso, cuidado com os nossos dias. Muitos estão batendo no peito dizendo, eu tenho intimidade com Deus, porque eu oro tantas horas por dia, eu leio a Bíblia todo dia. Sabe aqueles super espirituais? Que andam assim e ninguém está no nível deles. Só eles conhecem verdadeiramente. Cuidado com esses. Tá? Cuidado com esses. Porque muitas vezes são, na verdade, servos do diabo, tentando destruir. Eu poderia aqui ficar a noite inteira contando histórias para vocês. Nasci na igreja, no Evangelho. Tenho 29 anos. São 30 anos, gente, assim, vendo muita coisa dessa acontecer.
porque a gente vai muito pela aparência. E justamente o segundo ponto é esse. Nem sempre será possível viver de aparência. Vai ter o dia do juízo final. Mas eu gostaria de falar de um terceiro ponto também, que é um ponto que não está na parábola de Jesus, porque a intenção de Jesus não era uma explicação doutrinária. Se você for olhar para essa parábola, Jesus não queria colocar pontos doutrinários. Pelo contrário, ele queria apenas dar uma despertada nos tipos de pessoas que estavam ali ouvindo eles. E de pessoas que estavam ali vivendo ao redor dele. Uma coisa que não está na parábola, mas que é muito importante, é justamente sobre o milagre da salvação. O milagre da salvação, porque justamente, e aí pegando os outros ensinamentos de Cristo, nós vemos que um joio, na ótica do reino de Deus, pelos caminhos da cruz, pelo plano perfeito de Deus do Calvário, um joio, ele pode se transformar em trigo. Um joio pode se transformar em trigo. E se nós estamos aqui hoje, é porque pela cruz, nós que éramos joio já fomos transformados. Agora, como é que acontece essa transformação? O joio precisa morrer. O joio precisa morrer. É o que nós cantamos aqui, né? Eu escolho Deus, já morri para a minha vida. Já morri para mim mesmo, já morri para a minha vontade de pecar, já morri para a vontade de me render e ser escravo dos vícios, ser escravo da pornografia, ser escravo da prostituição, ser escravo da mentira, ser escravo da egoísta, já morri para isso tudo. Quando o joio morre, aí sim, nasce um trigo, aí vai nascendo um trigo, e a gente se torna semente do verdadeiro agricultor. Mas sabia que tem o oposto também. Quando o trigo morre, ele pode se transformar em joio. Quando o trigo morre, ele pode se transformar em joio. O trigo que aceita as toxinas do joio, que admira as toxinas do joio, que gosta da aparência do joio, ele corre um grande risco de se transformar num joio. Pastor, não estou entendendo, seja um pouco mais claro. O cristão que ama o mundo, ama os prazeres do mundo, um cristão que ama estar na igreja, mas também ama estar no Oktober, um cristão que está aqui, mas está curtindo, admirando as fotos das baladas, um cristão que está aqui, mas nossa, gosta de um filme pornográfico, um cristão que está aqui, mas que quando tem oportunidade, dá uma alterada nos documentos da empresa para tirar um pouquinho do dinheiro para ele. Um cristão que está aqui, que levanta a mão, que canta, mas que gosta de dar uns tapas na esposa. Um cristão que está aqui, mas gosta de mentir para o marido. Um cristão que está aqui, mas gosta de enganar os pais, mentir para os pais, desrespeitar os pais. Isso é você ir matando o trigo e ir se transformando em joio. E a gente precisa tomar muito cuidado, para que no dia da colheita, que pode ser individual, ou pode ser a grande esperada colheita coletiva, eu preciso estar sendo trigo, morrendo para mim, e me enchendo, me frutificando para o reino de Deus. Vamos colocar em pé? Irmãos, eu gosto muito de como Jesus finaliza esse ensino dele, bem simples. Depois de fazer a aplicação, sabe o que ele diz? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nossa, mas que conclusão. E Jesus, várias vezes, depois dos seus ensinos, ele fala sobre isso. Justamente, e depois, o Paulo vai dizer, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que eu ouço, aquilo que entra na minha mente, desce no meu coração, tem grande impacto na minha vida. E Jesus, ele queria dizer, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo, porque já desde aquele tempo deles, gente, tinha muitos ensinamentos, tinha muitas palavras, tinha muita informação. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, todos tinham seus ensinos. Uma série de rabinos tinham seus ensinos e ficavam ali jogando e jogando e jogando e jogando e jogando. Quando Jesus fala, olha,
ouça o que eu disse. Se você tem ouvido, ouça e deixe isso entrar na tua mente, no teu coração. Isso muda a tua vida. É isso que Jesus queria dizer. E nos nossos dias, gente, onde nós somos aí mergulhados em tanta informação, o que a gente chama de infoxicação, estamos sendo intoxicados por tanta informação. Cada dia surgem novas falas a respeito de Jesus, novas maneiras de ver Jesus, novas maneiras de ver a realidade do cristianismo, novas maneiras de você servir a Deus, tudo tentando conciliar o quê? Os prazeres do mundo com Cristo, tudo tentando fazer uma semente meio joio e meio trigo nascer. Querido, ninguém que é meio joio, meio trigo, porque isso não existe, é trigo verdadeiro. Isso é joio mascarado. Não tem meio termo, não tem cristianismo light, não tem 99% cristão, 1% não cristão. Não tem isso. Ninguém é neutro. Ou você é semente de Deus, ou você é semente do diabo. E a minha oração, meu desejo é que você seja semente de Deus e venha dar frutos para a glória de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando à sua igreja. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Essas histórias que tu contaste há 2000 anos atrás, elas continuam sendo reais e verdadeiras hoje, 2000 anos depois. E Deus, nós queremos, Senhor, ser trigos que permaneçam de pé, permaneçam firmes e venham ser úteis para a tua glória. Senhor, tu és o verdadeiro juiz e nós pedimos graça e sabedoria para que nós não venhamos sair julgando as pessoas, apontando o dedo, esquecendo de nós mesmos, mas nós queremos que tu nos dê sabedoria para que nós venhamos agir e fazer tudo conforme tu nos ensinaste. Os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração está aberto, Senhor, para receber a tua palavra, para cumprir os teus mandamentos, cumprir os seus ensinos e sermos realmente, Senhor, trigo no teu campo. Deus, fortaleça-nos, fortifica-nos e tira, Senhor, do nosso coração o amor pelo mundo, o amor pelo erro, o amor, Senhor, pelas toxinas que o joio lança, tentando, Senhor, nos destruir. Muitas vezes, Senhor, parece algo tão bom, tão agradável, mas é caminho de morte. Nos ajuda a discernir isso, Senhor, para que nós não venhamos morrer com o joio. Abençoa o teu povo, Senhor. Derrame a tua graça sobre cada um de nós. Venha realmente, Senhor, nos fortalecer conforme, Senhor, o teu querer, conforme a tua vontade, e que o nosso coração venha estar totalmente rendido a ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.